Os 10 passos para uma alimentação saudável de crianças e adolescentes foram atualizados pelo Ministério da Saúde. Agora são 12 passos. Se você quer conhecê-los, assista esse vídeo. Eu sou Tassiana Mendonça, pediatra. O vídeo de hoje fala sobre os 12 passos para uma alimentação saudável de crianças e adolescentes. Inclusive, esse assunto foi revisado há pouco tempo, atualizado pelo Ministério da Saúde. Antes eram 10 passos para uma alimentação saudável, hoje são 12. Vamos conhecê-los. O primeiro deles fala sobre aleitamento materno. O aleitamento materno até 2 anos ou mais é a nossa recomendação, é a melhor opção. Lembrando que até os 6 meses de vida do bebê deve ser aleitamento materno exclusivo. Não precisa de chazinho, de suquinho, de água, nada disso. O leite materno é o nosso padrão ouro, a melhor opção de alimentação para o bebê até os 6 meses de vida. No nosso segundo passo, nós temos os alimentos, a recomendação de oferecer alimentos in natura ou minimamente processados. E isso é muito importante desde a introdução alimentar. A criança precisa começar desde sempre, a partir dos 6 meses, a comer comida saudável e comida de verdade. E isso vai repercutir para toda a vida. Começando certinho, vai terminar certinho. Então lembra, pessoal, é importante que essa criança, desde o começo, receba comida como aqueles 4 grupos que a gente fala na introdução alimentar. Proteína, cereais ou tubérculos, que é onde entram as raízes, como aipim, macaxeira, batata doce. Então, tudo isso a criança pode e deve receber. O outro grupo das hortaliças, das verduras, dos legumes, começar já na introdução alimentar com essa alimentação saudável, como eu falei, comida de verdade. E o grupo das leguminosas, onde entra feijão, grão de bico, lentilha. Então, tudo isso são alimentos in natura, alimentos minimamente processados. Essa é a recomendação do Ministério da Saúde. O terceiro ponto fala sobre oferecer água própria para o consumo, água potável. Então, é importante que a criança receba água e que essa água ela não seja substituída por outros líquidos. Não deve ser assim. Então, não deve substituir a água por água de coco, suco e chás. Não, a criança precisa receber água. No quarto passo, temos a recomendação da criança receber a comida amassada. Então, no momento da introdução alimentar, quando a criança está tendo aquele primeiro contato, é muito importante que a comida seja amassadinha com o garfo. Os alimentos mais duros, como a carne, picado manualmente. Nada de liquidificador, nada de peneira. Não precisa, não é necessário. Quinto passo. No quinto passo, a quinta recomendação é que a criança não receba açúcar. Então, não deve ser oferecido açúcar, nem o açúcar propriamente dito e nem preparações com açúcar. Tassi, pode açúcar demerara, açúcar mascavo, melaço? Não, nada disso é recomendado. Então, não oferecer açúcar e nem preparações adocicadas. E o adoçante é mais saudável? Também não. Não oferecer adoçante, principalmente nos menores de 2 anos. Sexto passo, não oferecer alimentos ultraprocessados para a criança. Esses alimentos, eles são adicionados com sal, com açúcar e não são saudáveis, nem um pouquinho saudáveis, muito pelo contrário. São aqueles alimentos como os salgadinhos, os refrigerantes, que eles acabam levando a criança à obesidade. Então, não é recomendado. Sétimo passo. Zelar para que a criança receba o mesmo cardápio que a família. Então, a criança precisa receber um cardápio muito próximo, igual ao cardápio familiar. Lembrando que, para isso, a família precisa também comer de forma saudável. Oitavo passo. A recomendação é que a hora da refeição, como diz a música, seja uma hora sagrada. E é mesmo, na hora da refeição, as crianças elas precisam ser estimuladas de forma positiva, aquilo precisa ser uma experiência positiva. Então, que tal desligar a TV na hora da refeição, colocar o celular para lá, o tablet para cá e deixar que aquele momento as famílias conversem entre si, interajam. Então, é uma hora de guardar boas lembranças, de guardar boas conversas e isso também facilita uma alimentação saudável. Inclusive, o oitavo passo, que é esse que eu acabei de falar, tem tudo a ver com o nono passo,
que traz que você precisa prestar atenção nos sinais de fome e saciedade da criança. Então, se você está alimentando sua criança com o celular ligado e você prestando atenção no celular, você não vai perceber quando seu filho já está saciado, ou o contrário, quando seu filho quer mais. Então, por isso que desliga o celular, desliga a TV. Na hora da refeição, é olho no olho, é interação entre a criança e o cuidador. O 10º passo traz a importância de prestar atenção na higiene dos alimentos. Então, fique atento na higienização, na forma de preparar os alimentos da criança e da família. Cuidado na lavagem das frutas e das verduras, pois se você não tem cuidado, é nessa hora em que acontecem as contaminações e essa criança, esse adulto pode se contaminar, se infectar pelas verminoses tão comuns no nosso país. No 11º passo, fique atento à alimentação fora de casa. É muito comum a criança ter uma alimentação saudável em casa, mas quando vai para uma festinha, quando sai para passear, vem aquele lanche nada saudável, cheio de alimentos ultraprocessados, com corantes e afins. Isso está errado, pessoal. É interessante que nós nos preocupemos tanto com a alimentação dentro de casa como fora de casa. Então, vai sair para passear com seu filho, leva a marmitinha dele. E aí a gente sabe que boa parte das frutas, das verduras, elas podem ficar em temperatura ambiente. Você pode levar também uma caixinha térmica, uma bolsinha térmica com aquele alimento, com aquele jantar, com aquele almoço, para que a criança continue se alimentando de forma adequada e de forma saudável. E para finalizar, o 12º passo. O Ministério da Saúde acrescentou a importância de vigiar a publicidade. Cuidado na exposição do seu filho a determinadas propagandas. Eu sei que nós vivíamos uma época do eu tenho, você não tem, uma propaganda politicamente incorreta para os dias de hoje. É por isso que o Ministério da Saúde está de olho e você também precisa ficar de olho. Cuidado na exposição, porque se a criança vê naquelas mídias, vê na televisão, aquele comercial que valoriza aquela determinada comida ultraprocessada e nada saudável, é claro que ele vai querer aquela comida. Por isso, cuidado, cabe ao adulto frear essas coisas. Pessoal, é isso aí. Esses são os 12 passos da alimentação saudável. Eu espero que você tenha aprendido com a gente e espero também de coração que você consiga seguir esses passos, porque o sucesso vai ser garantido. Se você gostou desse vídeo ou conhece alguém que vai se interessar por esse assunto, se inscreve no nosso canal e compartilha.